Coríntios, capítulo de número 11, e nós vamos ler a partir do verso de número 17. Diz o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu acredito nisso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Você viu que a gente leu o texto que normalmente lemos no momento da ceia, só que a gente pegou um pouco mais de contexto aqui. Normalmente a gente sempre lê do versículo 23 em diante, lemos hoje do versículo 17 em diante. Só que nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos, vamos orar um pouco? Amém? Só para nós iniciarmos aqui. Senhor Deus e amado Pai, Santíssimo Deus, na sua presença nós estamos, na sua casa, Deus, nós estamos nessa manhã. Te pedimos, Deus, fala conosco. Esse é o nosso clamor, Senhor. Esse é o nosso pedido muito humilde, Senhor, pedido debaixo de graça, porque nós sabemos que nós nada merecemos. E só do Senhor falar conosco já é uma dádiva, Senhor. Por isso nós pedimos, fala conosco. Precisamos ouvir a sua voz, ó Deus, nessa manhã. Que tudo aquilo que for tratado, Senhor, encontre no nosso coração um espaço, encontre no nosso coração uma terra fértil, ó Deus, para que isso venha dar frutos. Que caia por terra todo impedimento maligno, Senhor. Que caia por terra todo sono, todo cansaço. Que toda preocupação, ó Deus, todo medo, toda ansiedade, nós lançamos sobre o Senhor, porque o Senhor cuida de nós. E nós pedimos a Deus, fala conosco através da sua palavra, que eu diminua, Senhor, que eu desapareça, e que o Senhor cresça, e que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Às vezes nos falta como igreja momentos como esse. Às vezes você tem anos de cristão, tem anos de evangélico, tem anos de vir à igreja. Você bate cartão toda semana, todos os meses, e talvez você já tomou inúmeras ceias, participou de inúmeros momentos, como o momento que logo mais nós vamos participar. E ok, tudo bem. Porém, muitas das vezes, muitas pessoas, e isso infelizmente eu digo, com tristeza no coração, muitas das vezes nós participamos de momentos solenes como esse,
e nós não temos a noção do que isso significa. Você sabe que o pão simboliza o corpo de Cristo, você sabe que aquele cálice simboliza o sangue de Cristo, mas só isso. E às vezes a gente não tem noção da profundidade desse momento que nós logo mais vamos participar. Lemos esse texto aqui de 1 Coríntios 11, 23 até o 32, até o 34, perdão, e a gente lê, nós ouvimos, às vezes a gente até sabe de cor. Todo mês a gente ouve. Às vezes você fala junto com o pastor. Se o pastor inventa de trocar a tradução da Bíblia, você já, opa, peraí, é outra Bíblia? Porque você já tem o texto certinho, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e por aí você vai. Só que às vezes a gente não tem noção do que significa isso. Eu por muito tempo, quando mais jovem, eu sei que parece que eu sou muito jovem, mas já tenho 30 anos, aparência de 18, eu sei, a barba esconde. Mas por muito tempo na minha juventude eu fui um tanto, eu nunca saí da igreja, graças a Deus, mas eu fui um tanto rebelde na igreja e eu não concordava com muitas coisas, até porque não tinha instrução disso. E às vezes o pastor falava, olha, quem não é batizado não pode cear. Eu falava, mas nada a ver, poxa, todo mundo tem que cear, ser é tão bom. Se é uma coisa boa, por que a gente vai privar algumas pessoas? Eu não entendia. Eu lembro que hoje é quase que finado o Facebook, né? Alguns têm, eu sei que tem, mas não é mais aquela coisa, né? Hoje em dia tem outras redes sociais que estão estourando, mas eu lembro de ir para o Facebook e ficar falando um bando de asneira, jovem ocioso, né? Jovem que não tem nada para fazer, só pode fazer meleca, né? E eu estava lá na internet falando um bando de besteira e questionando um bando de coisa, só questionando, não trazendo elucidação para ninguém, só colocando mais dúvida nas pessoas. Olha que terrível, né? Às vezes nós usamos as nossas redes sociais, as nossas conversas para colocar mais dúvida nos outros, para instigar o erro às outras pessoas, e a gente não está nem aí, nem para responder bem as perguntas que a gente mesmo faz. No entanto, passou já, sei lá, uns 10 anos e eu estou aqui. E eu quero exatamente, com o nosso texto, se aprofundar um pouco naquilo que Paulo ele quer nos ensinar. Alex, mas isso é somente a igreja de Corinto? Não, isso é a igreja da atualidade. Isso serve a nós hoje. Amém? Essa palavra, ela não foi só destinada à igreja de Corinto, mas também serve à igreja Vivendo em Amor aqui do Mandaqui. Glória a Deus. Vamos lá. A história nos conta que os nossos irmãos da igreja primitiva, eles como resposta, ou então como fruto da ressurreição do nosso Senhor, eles se encontravam todo primeiro dia da semana, eles se reuniam. O nosso Senhor Jesus, ele morre, ele fica 3 dias morto e ele ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo de manhã. E a história do cristianismo nos dá base para isso. A história do cristianismo nos mostra que os nossos irmãos, desde a igreja primitiva, desde Atos dos Apóstolos, eles se reuniam todo primeiro dia da semana. Nessas reuniões, além de cânticos, além de exortações, além de encorajamentos, além de orações e clamores, além de proclamação do evangelho, a igreja primitiva participava daquilo que eles chamavam de a festa do ágape. A festa do ágape. Diga, ágape. Ágape. Ágape é um termo do grego, é um termo grego, e ágape, ele era utilizado para amor. Em 1 Coríntios 13, que é aquele texto maravilhoso sobre amor. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, o amor... Aquele texto que virou até música secular. Esse texto, quando se fala de amor, quando você vai para o original, você encontra o termo ágape. Os nossos irmãos se reuniam no primeiro dia da semana e além de toda a liturgia do culto, ok? Além de toda a liturgia da reunião, havia também a festa do ágape. Em Judas, no versículo 12, porque a carta de Judas aqui só tem um capítulo, então no versículo 12, essa mesma festa também é encontrada com outro nome, como festa da fraternidade. A mesma coisa. Os nossos irmãos se reuniam para essa festa todo primeiro dia da semana. Os irmãos que possuíam condições financeiras melhores, que tinham um pouco mais de dinheiro, eles levavam aquilo que eles podiam.
eles basicamente enchiam a mesa dessa festa do ágape. Os irmãos que eram menos favorecidos, eles levavam também aquilo que podiam e quando tinham. Normalmente, é um consenso de que no início da igreja, certamente, a igreja em sua maioria era constituída de pessoas pobres, de pessoas que estavam à margem da sociedade, de escravos que foram livres, até mesmo de escravos que eram escravos. Não tinha o conceito de escravidão que a gente teve aqui no Brasil, nas Américas, mas até os escravos, era uma grande maioria da igreja. Então, o rico, a pessoa poderosa, era uma minoria. Até porque é difícil, Jesus mesmo fala, a pessoa que tem muita riqueza, às vezes tem dificuldade de reconhecer Deus como o seu Senhor, de ser dependente do Senhor. Afinal, às vezes depende mais da riqueza. Mas a igreja se reunia, havia pobres, havia ricos. Os ricos, nessa festa da fraternidade, nessa festa do ágape, levavam aquilo que eles podiam para a mesa. Era um verdadeiro banquete. Os irmãos mais pobres, nessa época aqui da igreja primitiva, talvez esse era o momento mais esperado, até porque não só eles compartilhariam de Jesus, mas eles teriam a oportunidade de uma refeição, pelo menos digna, pelo menos uma vez na semana. Toda a igreja se reunia assim. Você vai ver em cartas, em registros extra-bíblico, exatamente esse cenário, essa pintura. Só que, além deles se reunirem como igreja, eles não somente participavam de um banquete, mas num dado momento dessa festa do ágape, havia o partir do pão. Havia aquilo que o Senhor Jesus instituiu no último momento que ele esteve com os seus discípulos, no cenáculo, que é a ceia. Então, todo primeiro domingo, todo primeiro dia da semana, eles se reuniam. Nessa reunião eles oravam, clamavam, pediam a Deus, eram instruídos na palavra. Nessa reunião também acontecia um grande banquete, onde cada um colaborava e contribuía. E desse banquete também eles participavam da ceia do Senhor. Amém? Até agora estão comigo? Deu para entender até agora? Porém, não demorou muito tempo para que houvessem alguns problemas. Em pouco tempo de igreja, já houve problema. Eu costumo dizer que igreja é o lugar para dar problema, porque se reúne aqui um bando de pessoas problemáticas, principalmente aquele que vos fala. Aqui é o lugar, porque o ser humano é problemático, todos nós somos problemáticos. Um problema ou outro a gente tem. Então, quando se reúne em igreja, certamente uma hora ou outra vai dar problema. Porque toda reunião é assim. Na sua empresa tem problema, na sua casa tem problema, na escola tem problema, na faculdade tem problema, na vizinhança tem problema, quando uma vizinha está fofocando, aí a outra, não, mas você já me contou essa. Não, mas essa aí é a minha vida que você está contando. Acontece às vezes, existe. A igreja também. Pouco tempo já houve problema. E aqui em Coríntios, 1 Coríntios, na igreja de Corinto, a gente encontra bastante problema. Eu não sei se você já fez o exercício de ler a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Se você fez esse exercício, você vai saber que era uma igreja problemática. Mas antes da gente entender 1 Coríntios, eu quero trazer uma compreensão um pouco melhor do que é a ceia do Senhor. Amém? E depois a gente vai entender, dentro desse contexto todo da igreja primitiva, dentro desse contexto todo problemático de Corinto, o que Paulo ele quer nos dizer nesse texto que nós lemos todo mês. Tá bom? O que é a ceia do Senhor? Jesus, ele nos deu 2 ordenanças. Ele instituiu 2 ordenanças. Ele nos deu 2 ordens. E as 2 ordens o batismo, diga comigo, batismo, e a ceia do Senhor. Diga, ceia do Senhor. O que é o batismo? É claro, hoje a gente não vai focar muito no batismo, logo em breve nós teremos, foi remarcado, né, Rafa? Isso. Logo em breve nós teremos o batismo, depois a gente passa a data certinha. O que é o batismo? O batismo nada mais é do que a entrada para a família da fé. A pessoa que se batiza nas águas, ela marca com esse sinal visível a sua entrada para a família da fé. Agora ela faz parte da família da fé.
Alex, mas eu quero participar da igreja, eu creio em Jesus, mas não quero me batizar. Então você não crê em Jesus, porque o próprio Jesus disse: se vocês crescem em mim, se vocês acreditassem em mim, vocês fariam o que eu vos mando. E o batismo é uma ordenança. Naquilo que nós chamamos de a grande comissão, em Mateus 28, o próprio Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, faça discípulos. Mas nessa construção toda, nessa ordenança de Jesus, de enviar os seus discípulos, ali você vai encontrar Jesus ordenando: batize as pessoas que vocês forem pregar, aqueles que se tornarem discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma ordenança. Ninguém pode dizer que faz parte do corpo de Cristo se essa pessoa não tiver passado pelo batismo nas águas. Se a pessoa não se batizou, ela pode vir à igreja, ela pode ser uma frequentadora, ela pode participar dos cultos, ela pode participar das séries de mensagens, ela pode ser ofertante fiel, pode ser dizimista fiel, mas se ela não se batizou, ela ainda não faz parte da família da fé. A Bíblia nos dá respaldo para isso, e é assim que a Bíblia nos mostra o batismo. É a iniciação. Assim como na antiga aliança havia a circuncisão, que era um sinal visível no corpo do menino do sexo masculino, ali logo nos seus primeiros dias, ele tinha o seu prepúcio cortado, assim também o batismo é um sinal visível da ingressão da pessoa na família da fé. Ponto. Esse é o batismo. Agora, e a ceia? Se o batismo é a porta de entrada para a família da fé, a ceia é a refeição da família da fé. Na sua casa tem comida, amém? Se não tiver, pode procurar a gente que a gente vai te ajudar. Glória a Deus, hein, Lu? Tem as cestas aí, se estiver passando necessidade, nos procure, ok? Mas o que acontece? Você entra pela porta da sua casa e você tem a mesa, às vezes você come no sofá, não sei, mas tem a refeição diária. Assim também é a ceia. O batismo é a porta de entrada, o batismo é por onde você entra para a família. E a ceia é justamente o momento em que você se reúne com a família para se encher desse momento, para ser sustentado por esse momento. Ao analisarmos todos os textos que mencionam a ceia do Senhor, nós não encontramos nenhum texto. Eu te desafio a você procurar na palavra de Deus, em todo o Novo Testamento, após a instituição da ceia, com Jesus Cristo, procurar em todo o Novo Testamento algum texto que nos mostre que a ceia pode ser praticada, pode ser feita de maneira individual. Em nenhum momento você vê alguém participando da ceia sozinho. Como se fosse o Chaves, né? Olá, seu Madruga, tudo bem, seu Madruga? Né? Não tem como. Né? Receba a ceia, aí você vira para o lado: obrigado pela ceia, agora receba o pão. Não existe isso. Em todo o Novo Testamento, a ceia sempre é celebrada de maneira comunitária. A ceia é a refeição da família na fé. Ou seja, por vezes, isso pode passar despercebido e pode não ser dado a devida atenção. Mas o batismo e a ceia são duas ordenanças que demonstram que essa pessoa que se batizou e que participa da ceia é um verdadeiro cristão. A ceia não salva, o batismo não tem poder de salvar, porque quem salva é o sacrifício de Jesus, mas todo salvo participa da ceia e todo salvo é batizado. Então, a pessoa que não participa da ceia, ela está automaticamente falando: eu não participo de Cristo, eu não participo da família da fé. Alex, eu pequei. Ok, todos nós pecamos. A não ser que seja um pecado que você não se arrepende. Aí tudo bem, é melhor você não cear mesmo. Mas se você pecou essa semana assim como eu pequei, se às vezes você mentiu quando não era para mentir, e também nunca é para mentir, para falar a verdade, se você pecou, assim como eu também pequei, a ceia é para mim, a ceia é para você. É um momento que nós temos de nos encher de Jesus. Então todo cristão verdadeiramente, ele ceia, ele participa desse momento. Ele não foge disso. Até porque é um momento solene. Antigamente, na igreja primitiva, era todos os domingos. Passou-se um tempo, a igreja preferiu, até porque, conforme o tempo, as pessoas começaram a desprezar a ceia.
Achavam que era algo muito banal. Então a igreja começou a colocar uma vez ao mês, quinzenalmente. Tem igrejas aí que é anual, você ceia uma vez no ano. Enfim, a gente não está aqui para discutir a frequência na ceia. Mas a ceia é isso, é a refeição da família. Ceia e batismo são duas coisas que o nosso Senhor nos ordenou. Assim como o marido, quem é o marido aí? Marido e esposa, quem é casado aí? Amém. Assim como o marido, quando ele casa, quando a esposa casa, existe uma aliança no dedo, o batismo também é isso. O batismo é um sinal visível. Se você olha a minha aliança aqui, está na mão esquerda, no dedo anelar. Se você está de longe, e se você consegue ver de longe, você vai falar, esse cara é casado. Né? Tem até uns pilantras aí que às vezes esconde a aliança. Deus vai te pegar, irmão, se é esse o caso. Ah, não, eu esqueci. Não, esquece não, deixa no dedinho aí quietinho. Porque é um sinal visível. As pessoas olham para isso e falam, é um cara casado, é uma mulher casada. O batismo também é um sinal visível, é um sinal que nós recebemos no corpo. E assim como marido e mulher, que são uma só carne, eles recebem esse sinal, marido e mulher também têm as suas relações, têm o seu relacionamento frequentemente, que deveria acontecer. Se não acontecer, isso é contra a palavra de Deus. A ceia também, é por isso que a ceia precisa ser frequentemente. Todo mês nós ceamos, todo mês nós nos reunimos como igreja, porque como o relacionamento entre marido e mulher é uma manutenção para o matrimônio, é uma manutenção para que o homem e mulher sejam um, assim também a ceia precisa ser frequentemente para ser como uma manutenção no corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos, nós estamos sendo enxertados em Cristo, estamos recebendo de Cristo, estamos sendo cheios de Cristo no momento da ceia. Amém? No entanto, a ceia ainda ela tem um significado mais rico. Como o foco hoje é a ceia, quando nós participamos da ceia do Senhor, uma das primeiras coisas que você tem que lembrar, além de ser a refeição da família, além de acontecer frequentemente, além de servir como manutenção para o corpo de Cristo, quando nos reunimos para cear, quando nos reunimos para participar da ceia do Senhor, nós lembramos da morte de Cristo. Em primeiro ponto, a ceia é isso. A ceia não é para você vir, para você se sentir feliz. A ceia não é para você vir e achar que bacana, que legal. Comer um pãozinho, tomar um suquinho de uva. Não, a ceia, ela serve para, primeiramente, lembrarmos da morte de Cristo. Lembrarmos do sofrimento de Cristo, da entrega sacrificial de Jesus. Quando nós participamos da ceia, além de nós lembrarmos da morte de Cristo, nós também proclamamos, nós também pregamos a morte de Cristo. É isso que Paulo nos ordena aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 26. Que nós venhamos fazer isso constantemente até que Ele venha. Porque nós estamos proclamando a sua morte e estamos também proclamando a sua vinda. O momento da ceia é um momento maravilhoso, porque nós não estamos somente no aqui, também estamos olhando para o futuro, estamos anunciando a vinda de Cristo. Quando nós participamos da ceia, nós somos alimentados por Jesus. O próprio Jesus em João capítulo 6, se puder colocar aqui em cima, capítulo 6, versículos 55 e 56 diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. A ceia é esse momento onde nós participamos daquilo que Deus Ele nos dá. E que nós então fazemos participação nele, que nós permanecemos nele. No entanto, a ceia sempre foi isso, desde a sua instituição em Jesus. Paulo e todos os outros apóstolos pregaram isso, ensinaram às igrejas isso. Só que em dado momento, por causa de humanos problemáticos como nós somos, algo aconteceu de errado. Coríntios era uma igreja, nos moldes atuais, era uma igreja muito avivada. Era uma igreja que tinha manifestação dos dons. Era uma igreja que você olhava e você via pessoas ricas, pessoas pobres, numa grande cidade, numa cidade importantíssima. A cidade de Corinto era uma cidade, assim como São Paulo, uma cidade metropolitana, uma cidade grande,
Uma cidade que, assim como São Paulo, você tem um bairro que tem os libaneses, tem os coreanos, tem bairro de todas as nações, assim também era Corinto, porque era uma cidade portuária, era uma cidade que atracava muitas embarcações, então você tinha ali um tráfico de muitas pessoas de todo lado do mundo. Era uma cidade próspera, era uma cidade rica. A igreja de Corinto também era. No entanto, a igreja de Corinto poderia ser muito bem avivada, mas também era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que desde o início da carta aqui, do 1 aos Coríntios, era uma igreja que enfrentava fortes divisões, onde cada um pela imaturidade, nós já falamos nisso nessa série, cada um pela sua imaturidade se faccionava entre si. Então eu sou de Paulo, tinha um grupinho de Paulo, eu sou de Apolo, um outro pregador, eu sou de Pedro, e tinha até aqueles que falavam que era de Jesus. Alguns dizem que esses eram os piores, porque é aquele tipo de crente que bate no peito e arrota a santidade. Era uma igreja dividida entre si. E quando nós lemos o capítulo 11, depois você pode ler na sua casa o capítulo 11 todinho. Quando nós lemos a partir do versículo 17, como agora, o que nós vemos é exatamente esse cenário de divisão. As pessoas se reuniam para o culto, se reuniam para a reunião ali dos crentes, a comunhão dos crentes. Havia a festa do ágape, a festa da fraternidade. Os irmãos traziam ali um bolo de fubá, outro trazia um panetone, sei lá, todo mundo trazia alguma coisa para a mesa. Só que havia divisão. Aqueles que eram mais ricos, eles se reuniam e eles enchiam o bucho. Eles ficavam até meio mamados, meio bêbados, porque eles comiam tudo, bebiam tudo, e a hora dos pobres participarem, eles já não tinham nada. Eles acabaram com toda a significância da ceia. A ceia é a reunião dos santos, a ceia é a reunião da família. Já pensou na sua casa? A sua esposa coloca a mesa. A minha esposa coloca a mesa para ela, para o meu filho e para minha filha. E ela não me chama, sei lá onde eu estou. Fala assim, não, você vai ficar sentada aí no sofá, enquanto a gente come. Aí quando eles terminam de comer, tem ali um restinho de feijão no prato do Felipe, tem ali uma asinha de frango no prato da Rafaela. Aí eles falam assim, agora sim, Alex, agora pode comer, a mesa está posta para você. Era basicamente isso que acontecia. Eles se reuniam para todos comerem, para todos participarem desse banquete. Mas os mais ricos, os mais poderosos, eles acabavam com todo o significado da ceia. Paulo chega a dizer no versículo 17, que quando eles se reúnem, a partir do versículo 17, perdão, eles não se reúnem para algo bom. Você tem noção do que é você ir à igreja, pensando que você está fazendo algo bacana? O mundo não faz isso. Você fala, eu sou uma pessoa mais certinha do que os outros, porque eu vou no domingo de manhã. Eu vou no domingo que eu não estou nem muito afim. Nossa, acordo a semana toda de manhã, e eu acordo ainda domingo de manhã. Aí você fala, vou para a igreja. E Deus olhar do céu e falar assim, bacana, você veio. Parece que você veio fazer algo bom, mas você não está fazendo algo bom. Você fala, tem tudo de bom, é a igreja, a gente está falando de Jesus. Que bacana, a gente está reunido, vamos cear. Aí Deus olha e fala assim, não me agrado disso, porque tem algo de errado. Era o que acontecia em Corinto. Eles iam, eles estavam congregados, eles estavam juntos, mas tinha algo de errado. A ponto de Paulo falar, olha, vocês pensam que estão se reunindo para melhor, mas não, estão se reunindo para pior. É algo que Deus não tem se agradado, porque quando vocês se reúnem, e aí existe um paradoxo, porque quando vocês se reúnem, vocês estão totalmente divididos. Vamos todo mundo se reunir aqui, vamos todo mundo se unir aqui. E é exatamente nesse momento que vocês estão reunidos diante da mesa do Senhor, falta união. Existe divisão. A carta de 1 Coríntios, principalmente, é uma carta que trata muito sobre divisão. E quando nós falamos de verdadeira comunhão, que é o tema, que é o nome da nossa série, quando nós falamos sobre isso, divisão é totalmente o oposto daquilo que nós estamos visando, daquilo que nós estamos caminhando. O sentido de unidade da ceia se perde quando a gente se reúne. Hoje a gente não tem mais um banquete. Poderia ter, hein? Os famintos aí já estão pensando, opa, já pensou? De manhãzinho um cafezão bacana, quem sabe um dia. Hoje a gente não se reúne para um banquete. A gente toma ceia, você aí no seu cantinho,
Mas é isso que falta, às vezes falta a união. Eu não estou falando de no momento da ceia você só pegar a ceia e trocar o cálice com o irmão. Porque isso ainda é muito... é bonito, mas ainda não é união. Você pode trocar o cálice com o irmão e ainda odiar o irmão. Pode acontecer. A mesa é um lugar tão bacana, porque a mesa faz com que você fique na frente da pessoa. É por isso que hoje em dia é tão danoso, tão perigoso. Às vezes a gente tenta em casa, mas eu confesso a vocês, a gente teve o momento de confissão, né? Já teve mensagem falando sobre isso. Mas eu confesso a vocês, é muito difícil, ainda mais com 2 crianças em casa, a gente sentar na mesa e a gente desligar a televisão e a gente olhar para a cara um do outro e comer. Porque a gente já fica coçando com o celular, meu Deus do céu, fez o barulhinho do WhatsApp, você quer saber das notícias, quer acompanhar, sei lá, alguma série que você gosta. A gente é assim, é difícil. Mas o momento da mesa é um momento magnífico, porque é um momento que você olha um para o outro. Naquele momento que Jesus estava no cenáculo, todos estavam ao seu redor, os discípulos estavam à mesa posta. E quando Jesus ele fala, olha, onde vocês vão me trair? Um começa a olhar para o outro e perguntar, será que sou eu? Será que sou eu? É um momento onde até tem um apóstolo ali debruçado em Jesus. É um momento de proximidade. A ceia do Senhor é um momento de união. Não existe como você se aproximar da mesa do Senhor e odiar os outros. Se você despreza o seu irmão, se você odeia o seu irmão, não é só no momento da ceia, mas você está desprezando o próprio Deus. Você está odiando o próprio Deus. Porque não tem como você desvincular, não tem como você divorciar Cristo, que é o noivo, da sua noiva. Eu detesto a igreja. Eu não gosto desse lugar. Por mais difícil que às vezes seja esse momento que nós nos reunimos, por mais confrontador que seja, às vezes nas reuniões de líderes, às vezes nas reuniões aí dos ministérios, às vezes sai ali um pouco mais acalorado, por mais difícil que seja, a gente não pode olhar para isso e desprezar e falar, não gosto mais de igreja não. Daqueles que se dizem agora desigrejados, não vou para a igreja, sou igreja em casa, fico na minha casa de boa sozinho, e eu estou cultuando. Eu estou aqui, assisto na câmera, olha que legal, assisto na live, assisto na mensagem que for subir. Olha, hoje eu estou aqui na minha casa, eu posso participar de um culto que está acontecendo lá na China. Olha que bacana, que gostoso. Não existe igreja virtual. Tanto que algumas igrejas é interessante, colocam o nome de experiência, né? Experiência online. Ok, é uma experiência, mas igreja é união. Igreja é você estar unido. Dizem que daqui a um tempo, a frequência das pessoas nos cultos vai diminuir. E eu acredito. Mas eu não acredito que vai diminuir porque a igreja vai transicionar para um período online. Vamos se reunir. Não. Eu acredito que a igreja vai deixar de se reunir por não entender mais o que é a Bíblia. Não entender mais o que é isso que nós estamos fazendo. Porque o verdadeiro cristão, ele é batizado, o verdadeiro cristão participa da ceia, e o verdadeiro cristão participa de um corpo. A gente se reúne, a gente está junto. Quando nós nutrimos ódio pelos outros, quando nós desprezamos os outros, quando nós negligenciamos os outros, nós estamos desprezando a Cristo, nós estamos negligenciando a Cristo. Todo momento, tudo aquilo que a gente faz, que ataca os nossos irmãos, que demonstra indiferença pelos nossos irmãos, nós estamos demonstrando isso a Cristo. Quando você mente, o irmão da igreja perguntou alguma coisa, sabe aquela pergunta que você sabe a resposta e você dá aquela mentidinha? Você não está mentindo só para o irmão, você não está mentindo só para o seu líder, você não está mentindo só para o seu pastor, você está fazendo isso a Cristo. Quando você, sei lá, tenta tramar alguma coisa, planejar alguma coisa, isso acontece muito, e infelizmente acontece, preciso ser sincero, quando no trabalho da obra, às vezes tem um que tem inveja do outro, infelizmente acontece, tem sim, como eu disse, somos seres humanos,
É claro que isso não é uma desculpa para acontecer, mas acontece. Quando existe isso, a gente está fazendo contra o próprio Cristo. As fofocas, os diz que me disse, a gente está fazendo isso contra o próprio Cristo. É contra o corpo de Cristo. Contra a igreja de Cristo é ir contra Cristo. Até quando você chega atrasado no culto? Irmão, Deus está vendo. Alex, mas o que tem um problema? É um atrasinho. O culto começa às 6, o culto da manhã começa às 10, estou no culto da noite. O culto começa, tem horário, aí você reclama quando o culto acaba tarde. Mas já parou para pensar que todo tipo de atraso é como se fosse um roubo? Já pensou nisso? Por quê? Já viu aquela expressão, tempo é dinheiro? Quem já ouviu essa expressão? É claro, eu não estou falando que você está roubando o dinheiro das pessoas. Mas às vezes, eu já vi cenas de você combinar com alguém. Você fala assim, olha, 10 horas a gente vai se encontrar na frente do shopping. 10 horas da noite, está tudo fechado. Aí a pessoa vai 10 horas, aí a pessoa chega meia-noite. A pessoa que foi 10 horas tem que ficar na frente do shopping das 10 até meia-noite. Sendo exposta ao perigo, sendo exposta ao risco, tendo seu tempo perdido. Quando a gente faz isso contra os nossos irmãos, nós estamos fazendo isso contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo. No entanto, Paulo ele não somente aponta os problemas dessa igreja. Paulo ele também aponta soluções. E essa é a beleza da palavra de Deus. Quando nós lemos o versículo 28, acompanhe comigo rapidinho, 28 até o 32, rapidinho. 1 Coríntios 11, 28, diz, examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aqui a gente tem alguns ensinamentos que Paulo nos dá para reverter essa situação. A situação de nos reunirmos para cear e nesse momento de ceia estamos divididos, estamos contra o corpo de Cristo. Um paradoxo. Então, em primeiro lugar, Paulo ele nos ensina, examine-se a si mesmo, versículo 28. Enquanto o problema girava em torno dos irmãos que se tratavam mal, Paulo fala assim, cada um deve olhar para si. Olhe para dentro de si. Olhe o seu pecado. Talvez Paulo aqui está tentando amansar os ânimos. Talvez aqueles que eram os mais pobres estavam enfesados. Ora, a gente veio aqui, igreja, a gente não está nem participando de nada. E ok, eles têm a sua razão. Mas Paulo fala o seguinte, todo mundo, para um pouco. Respira. E ao invés de olhar para o outro, olha para dentro de si. Infelizmente, isso acontece demais. Falhas que vemos nos outros são falhas que nós cometemos. Eu já vi gente já espumando pela boca. Porque fulano fez aquilo e deixou de fazer aquilo outro. Porque ciclano falou tal coisa e deixou de falar tal coisa. Aí você para e pensa um pouco e você fala, mas esse cara que está falando, mas essa pessoa que está falando, não fez isso na semana passada? Não fez isso há um mês atrás com aquele mesmo irmão? Como que hoje ele se levanta como um baluarte da verdade, sendo que ele cometeu o mesmo tipo de pecado? É uma coisa interessante, e acontece, de nós enxergarmos as falhas nos outros e de nós não enxergarmos essas falhas em nós. De às vezes cometemos falhas piores, mas no outro dói mais. No outro a gente consegue enxergar. Às vezes nós não conseguimos olhar para o espelho, é isso. O problema é não conseguir olhar para o espelho. É não conseguir olhar para si mesmo. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele fala, olha, como que você consegue olhar para o cisco que está no olho do seu irmão e você não consegue tirar a trave que está no seu olho? Tira esse pedaço, esse bastão de madeira que está no seu olho, para você tirar o cisquinho que está no olho do seu irmão. Isso acontece demais. Apontamos aquilo que nós mesmos fazemos. Paulo fala, examine-se, pois, a si mesmo. Examine-se, pois, a si mesmo. Em segundo lugar, Paulo ele diz para nós discernirmos, que é a mesma coisa de reconhecer. Você pode ir para o dicionário.
discernir o corpo de Cristo, versículo 29. Você pode bater o seu olho, pode colocar aqui para mim o versículo 29. Em nenhum momento Paulo fala o seguinte: você deve discernir o pão e o vinho. Está aqui? Isso. Não está. No versículo 29 Paulo fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo fala sobre discernir o corpo do Senhor. Não é discernir o pão, não é reconhecer o pão como corpo, não é reconhecer o vinho como sangue. Quando ele nos recomenda que venhamos discernir o corpo, Paulo está preocupado com isso aqui. O que é o corpo de Cristo? É a união dos crentes, é a união da igreja. O próprio Paulo, no capítulo 10, do versículo 17 de 1 Coríntios, vai falar: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Quando Paulo fala para discernir o corpo de Cristo, quando Paulo fala para reconhecer o corpo de Cristo, é que a nossa participação na ceia do Senhor deve reconhecer que nós estamos participando em unidade, em comunhão. Eu devo olhar para o meu irmão que está do lado. Eu devo reconhecer quem está comigo, ceando juntamente comigo. Eu devo reconhecer que eu estou dentro de uma família, a família da fé. Aí sim, se nós não discernirmos isso aqui, se para você isso aqui é palhaçada, se para você isso aqui é só mais uma reunião, é um clubezinho, se para você é só um lugar que você vem bater o cartão, se você não entende que quando nos reunimos como igreja, estamos reunidos como corpo de Cristo, então você não está discernindo o corpo de Cristo, você não está reconhecendo o corpo de Cristo, e sim, isso resultará em juízo para a sua vida. Discernir o corpo de Cristo não é você beber o cálice, ou tomar o cálice, ou comer o pão, e sei lá, às vezes você pecou e você fala: é que eu não discerni. Não, discernir o corpo de Cristo não tem a ver com o pão, e não tem a ver com o suco, com o vinho. Tem a ver com isso aqui, com a unidade da igreja. Se você vem à igreja, toma a ceia do Senhor, que é um momento solene, a demonstração de unidade, mas você não entende o que é a igreja, mas você despreza o que é a igreja, então você não discerne o corpo de Cristo. Se você está inserido na divisão, se você colabora para a divisão, então você não discerne o corpo de Cristo. Em terceiro lugar, Paulo ele fala de nós estarmos prontos para recebermos a disciplina do Senhor, versículo 32. Ele fala: olhe para si mesmo. Agora faça o seguinte: se você fosse julgar a si mesmo, você não seria julgado. Se a gente olhasse para a gente e falasse: que punição eu mereço pelo meu pecado, a gente tentaria ser o mais brando possível. Você falaria: comer uns 2 chocolates. Não, porque não pode. Sei lá, você inventaria alguma coisa. Você se auto-justificaria. É por isso que Paulo fala: olha, a gente é sondado, a gente é disciplinado pelo Senhor. E nós precisamos reconhecer esse lugar de disciplina do Senhor. O lugar onde o próprio Deus nos disciplina. Tem muita gente lutando contra aquilo que Deus está fazendo. Tem muita gente que não tem reconhecido Deus no momento da aflição, porque acha que a aflição é o diabo. O lugar onde eu estou foi o diabo que me colocou, é o diabo que está me atentando. Não, às vezes é disciplina de Deus. Às vezes é Deus te colocando em situações para você aprender, para você se arrepender, para você mudar de vida, para você mudar de cabeça, para você mudar de pensamento. E às vezes a gente está lutando contra Deus, porque Deus fala: não faz, aí você vai lá e faz. Aí quando você recebe a punição por isso, aí você fala: Deus, o Senhor não olha para mim. Não, Ele olha. Mas como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, diz: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. A repreensão e a disciplina nunca é legal. Eu digo pelo meu filho Felipe. Às vezes eu falo alguma coisa, não faz, ele já fica emburrado, ele já fica bravo, já sai batendo o pé. Não é gostoso. Quem gosta de ser disciplinado? Se você gosta, meu irmão, a gente faz uma oração no final do culto, que eu acho que não tem alguma coisa boa com você. Mas a disciplina é necessária.
A repreensão é necessária, e ainda mais a repreensão vinda de Deus, ainda mais a disciplina vinda de Deus. Porque Deus ele faz isso comigo e contigo, não porque Ele quer te ver mal, não porque Ele quer te ver na pior, não é porque Ele é um Deus autoritário, malvado, que está falando, agora você vai vir nos meus pés. Não! É porque Ele está nos ensinando. Não é porque Ele quer te humilhar, porque Ele tem prazer. Olha lá, ó, tá vendo, ô Gabriel? Dá uma olhada, olha como que Ele está se rastejando no chão, e parece que o céu está dando risada de você. Não! Quando nós recebemos a disciplina do Senhor, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós estamos aprendendo com Deus. Infelizmente, nós seres humanos somos assim. Às vezes só aprendemos quando a gente passa necessidade. Às vezes só aprendemos quando as coisas vão mal. Porque quando tudo vai bem, você está feliz, você está seguro, você está de boa, você acha que está tudo bem, está tudo tranquilo. Às vezes você nem vem à igreja, tem dinheiro no bolso, o emprego está garantido, tem saúde, a família está feliz. Para que eu vou hoje? Para que eu vou congregar? Pelo amor de Deus, só para ir. Mas aí, deixa uma conta de luz atrasar. Deixa o médico falar assim, vai ter que refazer esse exame aqui, hein? Por que, doutor? Quero refazer. Não tem nem diagnóstico de nada. Aí a pessoa já se volta, vem todos os cultos, vem até nas terças-feiras de reunião de liderança. Nem é líder da casa, não tem nenhum ministério. Mas vem, não, preciso estar aqui. Segunda-feira, posso abrir? Não, só para eu estar aqui dentro. Só vou ficar só. Fico 5 minutos e saio, que eu vim à igreja. Aí a pessoa se apega. Às vezes nós só aprendemos assim. Todos nós. Desde pequenininho até bem velho, até bem idoso. Às vezes a gente só aprende quebrando a cabeça. Às vezes a gente só aprende sendo disciplinado pelo Senhor. Ele não tem prazer em nos disciplinar. Ele não tem prazer em te deixar triste. Ele não tem prazer em te deixar no aperto às vezes. Mas é necessário. Eu já contei isso, eu conto de novo. O Felipe, ele teve um atraso na fala, e quando nós fomos para a fonoaudióloga, ela falou assim, olha, quando o Felipe ele pedir alguma coisa, vocês precisam forçar ele a falar o correto. Então, se ele falar errado, ele falava guá, min que é guá, era quase que um índio. Min que é guá. Hai. E a fono falou, não, se vocês sempre acatarem aquilo que ele está pedindo, fazendo errado, ele vai falar que está errado, está de boa, está tranquilo. Então quando ele fala, min quer guá, não dá água. Fala, eu quero água. Ou pelo menos saiu água só, fala água, não é guá, é água. Ele sabe falar o A, porque já está ali, está no meio da palavra. Então junta, água. Então ele pedia, min quer guá. Hai. Ai meu Deus, eu imaginei ele vestido de índio falando isso. Quando ele falava isso, a gente fingia que não ouvia. E pensa numa coisa que corta o coração de um pai e de uma mãe. Ou chega a ser até irritante. Porque ele fala, min quer guá, min quer guá, min quer guá, min quer... Ele ficava. E a gente, não é assim. Eu quero água. Hoje, graças a Deus, ele está falando. E fala demais. Meu Deus do céu, uma criança de 5 anos. São muitas perguntas. Ele tem mais pergunta do que o Google. O Google falaria, pelo amor de Deus, Felipe, procura outro site para perguntar. Graças a Deus fala hoje muito bem, fala demais. Glória a Deus, melhor assim. Mas foi necessário. A repreensão, a disciplina é necessária. Então nós precisamos aprender. Nós precisamos estar prontos a receber a disciplina do Senhor. A ceia, ela não é um simples evento. Você já percebeu isso aqui até agora. E qualquer pessoa que participe da ceia precisa entender bem o que ela está fazendo. Qualquer pessoa que está participando, se você até hoje não correu atrás de saber melhor, de conhecer melhor, eu sei que às vezes o altar é que falha, sabe? Da gente, às vezes, bater mais nisso e explicar mais, gastar mais tempo como a gente está fazendo hoje. Mas se você também não foi atrás, também existe falha sua, falha para todo mundo aqui.
Mas é necessário que quando nós nos participamos disso, não venhamos entender como um simples momento, um dia qualquer. Não, é algo que existe um significado muito profundo. Diferente de alguns que pensam que as coisas podem ser bagunçadas, as coisas de Deus não são assim. Hein, Lu? A Lu é dessas, hein? As coisas de Deus é com ordem e decência. Não é só vem, pega aí o pão, pega aí o suco, toma. Não, existe uma ordem. Porque é uma ordem que o próprio Jesus nos instruiu. Quando nós fazemos as coisas à nossa cabeça, a revelia, a gente está indo contra a palavra do Senhor. 1 Coríntios 14, 40. Paulo fala que as coisas de Deus devem ser feitas com ordem e decência. Você percebe como a carta de Coríntios é uma carta que Paulo ele trata muito sobre isso. Eu já falei para o pastor Danilo, eu tenho uma vontade imensa de fazer uma série na primeira carta de Coríntios, uma série na segunda carta de Coríntios. Mas aí uma pergunta nos surge para a gente finalizar. Qual é a atitude certa que nós devemos ter quando nós participamos da ceia do Senhor? Qual que é o que nós devemos fazer quando nós participamos da ceia do Senhor? O sentimento que nós devemos ter? Qual que é as nossas ações nesse momento? Eu recorro ao teólogo Warren Wiersbe, e ele fala que nós precisamos olhar para 4 pontos. Quantos pontos? 4 pontos. Ele fala que, em primeiro lugar, nós devemos olhar para trás. Lembre-se que a ceia do Senhor é um momento que nós lembramos do sacrifício de Jesus. Algo que aconteceu no passado. Não é algo que acontece agora. A Igreja Católica Apostólica Romana entende que toda a missa é um momento onde acontece o sacrifício. Toda a missa está ali, é uma representação do sacrifício de Jesus. Não, isso aconteceu no passado, há quase 2000 anos atrás. E toda a ceia, todo momento de ceia, nós olhamos para o passado. Lembramos daquilo que Jesus fez por nós. Nós não devemos participar da ceia sem a consciência do que Ele fez. Não é só comer um pãozinho, não é só tomar um suquinho. Não, isso aí você faz na sua casa. E na sua casa você ainda pode passar um requeijão, pode passar uma manteiga. Não, na igreja, quando nós participamos desse momento, nós, em primeiro lugar, olhamos para trás. Olhamos para aquilo que Jesus fez por nós. Em segundo lugar, é um olhar para frente. Um olhar para trás, lembrar daquilo que Jesus fez por nós. E um olhar para frente, um olhar para aquilo que vai acontecer. Lembre-se que o apóstolo Paulo diz que a ceia tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. Até quando nós vamos cear assim, nesses moldes que Jesus nos instituiu? Até que Ele venha. E aí sim, quando Cristo vir em sua glória, levar a sua igreja para si, houver as bodas de casamento, aí sim, aí a gente vai cear, mas vai ser uma ceia para a eternidade. Mas isso aqui que nos foi ordenado deve acontecer constantemente. E deve acontecer lembrando aquilo que vai acontecer no futuro, até que Ele venha. Nós olhamos para o passado, para a morte de Jesus na cruz, mas nós olhamos para o futuro, para a vinda de Jesus. Em terceiro lugar, um olhar para trás, para a morte de Jesus, um olhar para frente, para a segunda vinda de Cristo, um olhar para dentro, que é o examinar a si mesmo, que nós já falamos aqui. E por último, nós devemos olhar ao nosso redor. Então, quando você for cear, não é que você vai ficar fazendo assim, né? Pegou aqui o pãozinho, pegou o cálice, você vai... Não. Internamente você deve lembrar daquilo que Jesus fez por você. Você também deve lembrar que Ele vai vir. Você deve olhar para si mesmo, pedir perdão pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros, reconhecer que você carece da graça de Deus. E por último, olhar ao redor. É entender que nós estamos inseridos em uma comunidade, que você não está ceando sozinho. Nós devemos ter um olhar para o próximo. Na teologia nós entendemos igreja de 2 maneiras: a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível é a igreja de todos os cristãos de todas as eras. A igreja invisível não é a Vivendo em Amor aqui, é a igreja de Cristo durante todos os séculos.
É a igreja una, é a igreja sem distinção de placa, é a igreja sem distinção ali de doutrinas, é a igreja de Cristo. É a igreja da idade medieval, a igreja primitiva, a igreja da década de 50, da década de 60, é a igreja invisível, é a união de todos os cristãos. No entanto, tem também a igreja visível. A igreja visível é isso, é a nossa reunião aqui. Você faz parte aqui agora da igreja visível, esse ajuntamento que nós chamamos de igreja Viver em Amor. Existem outras igrejas, as igrejas visíveis. A igreja invisível, ela é perfeita. A igreja invisível é o corpo de Cristo, sem mancha. É a igreja que foi regenerada. Já a igreja visível não é perfeita. É constituída de pessoas como eu e como você, que tem suas falhas, que tem os seus erros, que erram, que falham. E nós precisamos aprender com isso. Quando nós estamos inseridos numa comunidade, devemos lembrar que nós estamos frágeis, estamos suscetíveis, não somente a errar, mas a ver o erro dos outros. E a gente precisa lidar com isso. Como lidamos com o erro dos outros? Claramente a gente não está falando de algo passivo, como se a gente falasse assim, ele erra, eu erro. Todo mundo erra, então vamos ficar por isso. Não. É uma construção. A igreja visível é imperfeita. E nós estamos construindo isso dia após dia com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que você vem à igreja, ouve palavras. É por isso que você vem à igreja, Deus usa os seus profetas, dá direcionamento. É por isso que você vem à igreja, conversa com um, conversa com outro. Numa conversa recebe um conselho. É por isso que você tem irmãos na fé, que você pode telefonar, pode ligar, pode visitar. Que é justamente isso. É nisso que nós estamos sendo construídos, a imagem de Cristo. Deus usa isso aqui, essa reunião. Às vezes uma pessoa tem um entendimento melhor de uma coisa, às vezes outra pessoa sabe fazer melhor outra coisa. Então isso é unido. E a pessoa que às vezes é imatura, ela passa a crescer, porque ela começa a andar com pessoas mais maduras. A ceia, ela não vai fazer com que você se torne santo do dia para o outro. Não, mas a ceia é um instrumento de santificação. Porque na ceia nós estamos nos enchendo de Cristo. Estamos recarregando as baterias. Estamos ouvindo a voz de Jesus internamente. Nós teremos dificuldade no nosso convívio entre os nossos irmãos. Mas é nesse lugar que nós somos disciplinados. É nesse lugar que nós somos, às vezes, colocados. Tem que engolir algum sapo. Somos colocados em situações difíceis. Que às vezes... Deus abençoe, irmão. Que às vezes você tem que se submeter. É nesse lugar, é o lugar de igreja. É por meio da sua igreja, agindo através do Espírito Santo, que nós somos o corpo de Cristo. E não somente aqui, mas lá fora. É por meio do Espírito Santo, por meio da sua igreja, que nós nos tornamos as mãos, os pés do nosso Senhor nessa terra. Nós precisamos aprender a viver assim, a viver em comunhão, a viver em unidade, a viver verdadeiramente o Evangelho. E certamente para que isso aconteça, nós precisamos da ajuda de Deus. Porque eu e você não somos capazes disso. Se colocar, você percebe Babel. Babel foi isso, é a reunião de muitas pessoas. Pessoas inteligentíssimas, pessoas que eram capazes, pessoas que tinham sonhos, pessoas que tinham projetos. Mas que se reuniram e que logo, logo virou uma bagunça. E que logo, logo isso era uma reunião para ofender a Deus. A igreja de Cristo não é Babel. A igreja de Cristo são pessoas redimidas, que conhecem os seus erros, conhecem suas falhas. E procuram ajuda no Espírito Santo, para que a gente não venha a ser perfeito, porque a gente não vai conseguir ser perfeito aqui. Mas que a gente venha melhorar dia após dia. Esse é o processo de santificação. Até nós chegarmos a um dia em que o nosso Senhor irá nos buscar. E nós estaremos com Ele, perfeitamente com Ele, unicamente com Ele, plenamente com Ele. Que Deus nos ajude e que Ele tenha misericórdia de nós.
Em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.